Olá a todos. No vídeo de hoje quero falar para vocês sobre Emmanuel Mounier e a revolução personalista e comunitária. Em primeiro lugar, o que é o personalismo? O personalismo é um movimento filosófico que surgiu na França, teve uma grande repercussão, grandes seguidores. Mas o pressuposto fundamental do personalismo é exatamente a defesa da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. O ser humano não é objeto, não pode ser usado como meio para nada. O ser humano é um fim em si mesmo e está acima de qualquer outro valor, seja o Estado, seja a religião, seja qualquer outra categoria de valor. O ser humano é um valor absoluto em si mesmo. E o grande teórico deste movimento personalista é exatamente o Emmanuel Mounier. É um movimento que surge na França no século XX. E por que essa revolução personalista? Porque exatamente é um movimento que nasce no contexto experimenta o contexto de desrespeito à dignidade da pessoa humana. Passagem do século XIX para o século XX, nós experimentamos aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o comunismo e uma carnificina em geral, um grande desrespeito à dignidade e ao valor da pessoa humana. Daí a razão do movimento, a razão de ser do movimento personalista. Defender o primado da pessoa humana. A pessoa humana é inviolável. Falar da pessoa humana é falar da comum e igual dignidade de todos os seres humanos. Então não existem pessoas mais do que outras. Todos somos pessoas e diante da pessoa humana, estamos diante de um grande mistério. Mounier desenvolveu seu pensamento fruto de uma experiência pessoal também. Sua primeira filha, nasceu com uma enfermidade, né, e passou e vivia num estado vegetativo. E ele dizia: o que é isso? É apenas um pedaço de carne que vegeta? Não, isso é o mistério da pessoa humana. Aquela criança enferma, em estado quase de sono, é o quê? Um ser humano. E ele enxerga, como ele era cristão, ele enxerga na sua filha, enferma, a figura de Cristo. E essa experiência pessoal que o faz constatar que o ser humano não se reduz apenas à dimensão biológica. Uns não valem mais do que outros. Um não vale mais porque é inteligente, porque é saudável do ponto de vista físico. O ser humano tem um valor realmente inviolável, independentemente de suas qualidades pessoais, acidentais. Não interessa se você é um idoso, é um doente, é um descapacitado. O ser humano vale pelo que ele é em si mesmo. Isso Kant já dizia na Idade Moderna, o grande Kant dizia: o ser humano nunca deve ser tratado como meio, mas como um fim em si mesmo. Então, é retomada, de certo modo, no sentido mais profundo, há uma retomada dessa perspectiva kantiana também. Muito bem, mas Mounier empreende essa revolução personalista e ao mesmo tempo comunitária. Exatamente porque o ser humano é um ser singular, é um mistério, essa singularidade e repetibilidade do ser humano, mas o ser humano ele não é uma ilha, ele não existe isolado dos outros, ele existe com o outro e com os outros. Por isso que Mounier critica tanto o capitalismo, que exalta o individualismo, o narcisismo, como critica ao mesmo tempo o marxismo, porque o marxismo deixa de lado a dimensão subjetiva, a dimensão da pessoa, e coloca muitas vezes o sistema, a ideologia acima da dignidade da pessoa humana. Então o personalismo ele vai de contra tanto o capitalismo como
o marxismo, porque considera que ambos são sistemas materialistas, colocam a matéria, ou o Estado, ou qualquer outra coisa, no lugar da pessoa humana. E a pessoa se coloca é colocada dentro desses sistemas aí como meios para outros fins. Então, o personalismo, por isso que muitos argumentam, o personalismo não é uma corrente filosófica somente, um sistema, é um movimento que tem como objetivo defender o primado da pessoa humana. A pessoa humana está acima do Estado. A pessoa humana, ela existe na relação com os outros. Ela reconhece no outro e a igual dignidade que ele mesmo possui. Então, ela visa o personalismo pretende e defende uma visão integral do ser humano. O homem não se reduz somente a um aspecto biológico, físico, mental, sentimental. O ser humano é uma totalidade, o ser humano é um mistério impenetrável. Nós não conhecemos totalmente uma pessoa. Diante de uma pessoa humana, estamos diante de um mistério, de alguém que está acima do que ele pensa, que está acima da soma de suas dimensões e suas características. Diante de qualquer ser humano, deveríamos nos ajoelhar, fazer uma reverência, porque estamos diante de um mistério muito grande, que não se reduz a nenhuma dimensão apenas física, política, social. O Monnier, ele defende um otimismo trágico. O que é esse otimismo trágico? Recordemos que esse movimento se desenvolve aí num contexto de muito derramamento de sangue, de muito desrespeito à dignidade da pessoa humana. Então, como ser otimista diante de um século de tanto medo, de tanta desesperança? Então, ele fala do otimismo trágico. O que é isso? A verdade está condenada a triunfar sempre. Então, esse otimismo trágico quer dizer, eu vejo a realidade, ela é tenebrosa, é catastrófica, mas eu devo crer, e a história prova isso, que a verdade está condenada a triunfar sempre. Os fake news, as mentiras, as difamações, as atrocidades humanas, os sistemas totalitários, todos estes, mais cedo ou mais tarde, eles caem, e o que prevalece é a verdade sobre o ser humano, que é inviolável, que está acima de qualquer sistema político, social ou religioso. Para resgatar essa autoestima, para superar esse medo presente na sociedade do século XX, ele propõe a fé cristã. A fé cristã, não a fé cristã ligada aos poderosos, aos governos, aos ricos, mas como aquela que defende uma visão integral do ser humano. E, ao mesmo tempo, a fé cristã não se reduz a nenhuma teoria ou filosofia política e social. Ela transcende todas essas ideologias. Então, o cristianismo é uma resposta a este mundo que vive um caos de desesperança, de desânimo. Porque o cristianismo defende uma visão integral do ser humano, em todas as suas dimensões. O ser humano é importante. O ser humano é um mistério para ele mesmo e é um ser realmente admirável que merece ter a sua dignidade inviolável. O ser humano não é objeto. O ser humano não é uma coisa. O ser humano é pessoa. Dizer que o ser humano é pessoa humana quer dizer é um mistério. É algo que não se reduz a nenhuma ideologia política ou social. Então é isto, em linhas gerais, o que defende o personalismo, sobretudo a revolução personalista e comunitária de Emmanuel Monnier, um grande francês. Espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou, compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, dá um like e até o nosso próximo vídeo.